A história de Davi e Golias. Todo mundo conhece, né? É aquela vitória clássica do mais fraco, o pequeno pastor que derruba um gigante invencível só com uma pedra. Uma história sobre fé, sobre coragem. Mas e se tudo que a gente acha que sabe sobre essa luta estiver, na verdade, errado? Essa foi a provocação do Golias quando viu o jovem Davi se aproximar. Mas vamos olhar com mais atenção para essa frase? Pedaços de pau? No plural? Davi só estava carregando um cajado? Então, é aqui que a gente mergulha de cabeça, porque essa pequena estranheza é a primeira pista de que o Golias não era bem o gigante todo-poderoso que a história fez a gente acreditar. A maior força do Golias era, na verdade, a sua maior fraqueza. Aquele tamanho todo provavelmente era resultado de acromegalia, uma doença causada por um tumor na hipófise. E um efeito colateral bem comum: visão dupla e muito, mas muito restrita. De repente, tudo começa a fazer sentido. Ele precisava de um ajudante para guiar ele, se movia devagar porque mal enxergava e viu o único cajado de Davi como vários pedaços de pau. Ok, então se o Golias era um gigante doente com a visão comprometida, o que isso faz do Davi? Bom, ele não era um azarão entrando numa luta de espadas. Ele era um especialista, um guerreiro de projéteis. A sua funda não era um brinquedo de criança. Era uma arma letal, capaz de disparar uma pedra com o poder de parada de uma pistola calibre .45. A guerra antiga funcionava quase como um jogo de pedra, papel e tesoura. A infantaria pesada, tipo Golias, era muito vulnerável a guerreiros de projéteis, como Davi, que podiam atacar de uma distância segura. Davi não entrou na luta do Golias. Ele mudou as regras do jogo, escolhendo a arma perfeita para explorar a fraqueza do oponente. Ele nunca foi o azarão da história. E essa reavaliação radical da famosa batalha é a ideia central do livro de Malcolm Gladwell, Davi e Golias. É um livro que nos desafia a questionar nossas suposições mais básicas sobre o que é uma vantagem e o que é uma desvantagem. Para testar essa ideia, vamos dar uma olhada na pesquisa do cientista político Ivan Arreguin Toft. Ele analisou todas as guerras dos últimos 200 anos entre nações gigantes e nações muito menores. Quando os dois lados lutaram da maneira convencional, o lado mais fraco venceu só 28,5% das vezes. O que parece bem lógico, né? Mas e quando a nação mais fraca resolve agir como Davi? Quando ela se recusa a jogar pelas regras do gigante e usa táticas não convencionais, de guerrilha. Aí a coisa muda de figura. A taxa de vitória do azarão mais do que dobra, saltando para impressionantes 63,6%. O ponto crucial é esse: a desvantagem pode virar uma vantagem poderosa quando força a inovação. Isso nos leva a uma ideia fascinante, o conceito de dificuldades desejáveis. É a noção de que certos obstáculos e desvantagens não nos enfraquecem, mas, na verdade, nos forçam a desenvolver outras habilidades, que, no fim das contas, se mostram muito mais poderosas. Dê uma olhada nessa pergunta do teste de reflexão cognitiva. Qual a primeira resposta que vem à cabeça? 10 centavos, certo? É intuitivo, é rápido e tá errado. A resposta certa é 5 centavos. A maioria das pessoas erra porque confia na intuição. Mas o que é realmente surpreendente é o que aconteceu quando os pesquisadores apresentaram esse mesmo teste numa fonte difícil de ler. As pontuações caíram? Não. Muito pelo contrário, elas dispararam. O resultado foi brilhante. A dificuldade extra da fonte ruim forçou os alunos a irem mais devagar, a pensar com mais calma e a superar a intuição preguiçosa. A dificuldade se tornou desejável. O obstáculo virou uma vantagem, levando a um desempenho muito melhor. E esse princípio se aplica em todo lugar. Pense no famoso advogado David Boies. A dislexia dele o impedia de ler rápido. Uma desvantagem terrível para um advogado, não é mesmo? Mas isso o forçou a se tornar um ouvinte extraordinário, capaz de pegar nuances no tom e no ritmo da fala de uma testemunha que outros deixariam passar. A fraqueza dele forjou a sua maior força. Ok, vamos mudar um pouco o foco e ver como isso se aplica nas nossas escolhas de vida. Desde cedo, a gente aprende que para ter sucesso é preciso ir para a melhor escola, para a melhor empresa, o lago de maior prestígio. Mas será que ser um peixe pequeno num lago grande é sempre a melhor estratégia? Essa é a história da Caroline Sachs. Ela era a melhor aluna da escola, apaixonada por ciências. Foi aceita tanto na Universidade de Maryland quanto na super elite Brown University. E ela escolheu o Brown, claro, o lago maior. Só que lá, cercada pela nata da nata, ela começou a se sentir inadequada, se sentir burra e acabou abandonando completamente o sonho de seguir carreira científica.
E a experiência da Caroline não é um caso isolado, os dados mostram isso. Em Harvard, por exemplo, um aluno no terço inferior da turma de matemática, mesmo sendo um gênio para os padrões do resto do mundo, tem só 15% de chance de continuar numa carreira de ciência ou tecnologia. O sucesso é relativo. Sentir-se inteligente em comparação com os colegas é um indicador de sucesso muito mais forte do que a inteligência absoluta. Então, a gente já viu como fraquezas podem ser forças e vantagens podem ser desvantagens. Agora, vamos para a lição final. Como o poder absoluto pode se autodestruir quando falta um ingrediente crucial? O poder não vem só da força. Ele precisa de legitimidade. Para as pessoas obedecerem a uma autoridade, elas precisam acreditar que ela é justa. E isso se baseia em 3 pilares bem simples: ter voz, saber que as regras são previsíveis e acreditar que as regras são aplicadas de forma justa para todo mundo. Quando um desses pilares cai, o poder desmorona junto. Olha só o que aconteceu na Irlanda do Norte. O exército britânico, um verdadeiro gigante, tentou reprimir a violência com força total. Mas as táticas deles, como revistas indiscriminadas e prisões em massa, foram vistas como injustas pela comunidade católica. Eles perderam a legitimidade. E qual foi o resultado? A força não gerou submissão, gerou desafio. A violência explodiu. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? A lição de Davi e Golias não é sobre azarões que conseguem um milagre. É sobre entender a verdadeira natureza da vantagem e da desvantagem, e ter a coragem de jogar um jogo diferente. A história está cheia desses Davis. T.A. Lawrence, que usou seu pequeno exército irregular para derrotar os turcos. O Dr. J. Freirish, que, marcado por uma infância terrível, teve a ousadia de tentar tratamentos radicais que salvaram crianças com leucemia. As dificuldades deles não os quebraram, elas os forjaram. O nosso olhar é sempre atraído para o gigante, a armadura brilhante, a espada, o poder aparente. Mas esta análise nos lembra de olhar de novo. A verdadeira força, a beleza e o propósito muitas vezes estão ali, no pastor, naqueles que foram moldados pela dificuldade e aprenderam a encontrar poder em lugares inesperados. A ideia central é esta: o que é visto como uma desvantagem pode ser a fonte da maior força, e aquela aparente vantagem que intimida pode ser, na verdade, uma fraqueza bem frágil. A questão toda é mudar a perspectiva e se recusar a lutar a batalha nos termos do gigante. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Na carreira, na vida, nos desafios, que gigantes estamos enfrentando? E, o mais importante, será que não estamos cometendo o erro de jogar o jogo deles?